De criaturas misteriosas assustando exploradores a aparições arrepiantes nos lugares mais sombrios, estas imagens registraram o que ninguém deveria ter visto. Número 1. Esqueleto andarilho. A câmera de um caçador capturou algo que parece impossível. Um esqueleto caminhando sozinho dentro de um túnel escuro. Sim, você ouviu direito. Um esqueleto real se movendo por conta própria. Ele tinha uma coloração acinzentada e 2 olhos enormes que brilhavam intensamente no escuro. Era possível ver cada osso e costela se movendo enquanto caminhava pelo local. A filmagem assustou profundamente todos que assistiram. Alguns acreditam que pode ser um alienígena que caiu na Terra há muito tempo e nunca foi encontrado. Seja lá o que for, dizem que ainda está lá, perdido em algum lugar daqueles túneis sombrios. Número 2. Criatura da orla. Perto do oceano, um visitante flagrou algo muito estranho com sua câmera. Era uma criatura extremamente magra que ninguém conseguiu identificar. O vídeo treme bastante, já que quem filmava estava claramente em choque com o que via diante de seus olhos. A criatura se movia de forma estranha, e o homem chegou a correr atrás dela, tentando enxergar melhor. O ser misterioso, porém, rapidamente se escondeu sob uma ponte ou túnel próximo, e o homem fugiu, sem coragem de chegar mais perto. Alguns sugerem que o oceano naquela região pode esconder um portal para o espaço sideral, o que talvez explicasse a origem daquele ser tão incomum. Número 3. O mutante da noite. A mesma câmera de caça registrou algo ainda mais bizarro nas profundezas de uma floresta. Um esqueleto caminhando sob a luz da lua. Mas então, a figura se virou, e o que a câmera capturou depois foi ainda mais estranho. Um ser com aparência de lobo, mas com pelos rosados espalhados por todo o corpo. Seu movimento era esquisito, como se não conseguisse decidir em que forma queria permanecer. Lendas locais falam de metamorfos nestas matas, criaturas capazes de mudar de forma sempre que desejam. O caçador que gravou isso nunca mais voltou à floresta desde aquela noite. Seja o que for, talvez essas lendas estejam mais próximas da realidade do que imaginamos. Número 4. Gigante da floresta. Nas profundezas de uma mata sombria, um caçador se escondeu atrás de um velho carvalho quase sem respirar. O que ele viu naquele dia mudou sua vida para sempre. Uma criatura colossal atravessava a floresta e cada passo fazia o chão tremer. Seu corpo era coberto por pelos escuros e ela andava sobre 2 pernas, como um humano. Na hora, o caçador soube que estava diante do lendário Pé Grande. Aquelas florestas eram conhecidas como território dessas criaturas. Sem se mexer, ele filmou alguns segundos, mas as imagens ficaram tremidas, pois sua mão não parava de tremer. O ser desapareceu na vegetação densa. Mais um avistamento misterioso entre árvores antigas. Número 5. Portal no deserto. Exploradores árabes investigavam um antigo local abandonado durante a noite. O lugar era cercado por muros altos, mas sem teto, e algo ali parecia errado. Um deles começou a cavar o solo, indo cada vez mais fundo, até que de repente saiu correndo desesperado. Mais tarde, o grupo afirmou que havia aberto um portal, talvez para o inferno ou para algum mundo subterrâneo desconhecido. Desde então, ninguém mais ousou voltar. Moradores da região dizem que o local agora é amaldiçoado e que à noite luzes estranhas brilham do solo. Número 6. Aviso sombrio. Tarde da noite, um grupo de amigos dirigia perto de uma floresta quando algo incomum chamou a atenção. Nas sombras, uma figura pálida e encurvada observava tudo com olhos brilhantes. Em vez de fugir, os jovens começaram a rir e zombar da criatura. Um erro grave. Aquilo definitivamente não era humano. Parecia um skinwalker, ou talvez um dos metamorfos das histórias antigas. Mas não estava sozinho. Havia outros como ele, uma espécie de família sinistra vivendo ali. Moradores locais alertam: se você vir seres assim, corra. Não zombe deles e, acima de tudo, mantenha a distância. Número 7. Visitante da noite. Uma câmera de campainha capturou algo perturbador no meio da escuridão. A criatura era branca, com um rosto semelhante ao de um cachorro, mas suas patas e pernas lembravam as de um chupa-cabra. Seu jeito de andar e sua aparência geral indicavam que poderia ser um híbrido de 2 animais diferentes. O vídeo mostra o ser rondando o local por vários minutos. Seu corpo branco se destacava claramente contra a noite.
Muitos acreditam que pode ser uma nova espécie, ou talvez o resultado do cruzamento de criaturas desconhecidas na natureza. A câmera registrou cada detalhe, do rosto incomum às pernas distintas. Número 8. Gigante da Floresta em 2024. Um novo vídeo surgiu em 2024 e deixou todo mundo boquiaberto. A câmera de trilha de alguém conseguiu capturar com nitidez algo imenso e peludo sentado no meio da floresta. O vídeo era incrivelmente nítido, mais claro do que qualquer outro registro anterior. A criatura parecia exatamente como as descrições do famoso Pé Grande ou Sasquatch. O clipe chegou a aparecer em programas de TV famosos. Quem assistiu disse nunca ter visto nada tão claro antes. Pela primeira vez, as lendas sobre o Pé Grande pareciam reais, e estavam bem ali na tela. Número 9. Peixe estranho no lago. Um pescador teve uma surpresa ao fisgar um peixe que desafiava qualquer explicação. O bicho não só sobreviveu fora da água por vários minutos, como também fazia movimentos com a boca, como se tentasse falar. Ao virar o animal, ele notou uma curvatura profunda no corpo, como se tivesse uma concavidade em forma de arco. Era inflado, com uma forma fusiforme, bem diferente dos peixes típicos de lago. Aqueles movimentos com a boca podiam ser uma reação natural ao ambiente seco, mas também poderiam indicar algo muito mais incomum. Talvez fosse uma mutação rara, ou uma espécie completamente desconhecida. Número 10. O segredo do laboratório. Um vídeo vazado de um laboratório mostrou uma criatura impossível de acreditar. Metade macaco, metade rato, coberta por pelos brancos macios, mas com rosto e orelhas alaranjados. Enquanto comia algo gosmento, o jeito como se movia parecia totalmente antinatural. Muitos acreditam que os cientistas estavam fazendo experiências genéticas, misturando espécies de forma bizarra. Às vezes, no vídeo, o ser parecia um pequeno primata. Ninguém sabe ao certo o que é essa criatura nem de onde veio. E os cientistas envolvidos? Permanecem em silêncio, dizendo apenas que a pesquisa ainda está em andamento. Número 11. A perseguição no campo. Em um campo aberto e ensolarado, um grupo de amigos aproveitava o dia quando um deles começou a correr desesperado em direção aos demais, com puro terror estampado no rosto. Atrás dele, uma criatura imensa e escura o perseguia rapidamente. A filmagem, feita de forma tremida, capturou o momento exato em que o ser se aproximava. Caminhando sobre duas pernas e coberto de pelos grossos, muitos acreditam que poderia ser o lendário Pé Grande. Os amigos conseguiram escapar, mas o vídeo deixou o mundo inteiro se perguntando: o que realmente vive nesses campos afastados? Número 12. A língua estranha. Um fazendeiro local ficou em choque ao encontrar uma criatura bizarra em sua propriedade. O animal era coberto por escamas, tinha uma longa cauda e se comportava de maneira muito estranha com sua língua. Era um pangolim, mas o comportamento era fora do comum. Ele projetava sua língua para fora em um movimento repetitivo e quase hipnótico, como se estivesse realizando algum tipo de ritual. Ninguém havia visto nada parecido antes. Seria isso um comportamento normal para essa espécie? Ou estaria envolvido em algo mais misterioso? Número 13. Sorriso submerso. Você já ouviu falar de um animal que pode regenerar sua própria cauda, patas e até partes do cérebro? Pois essa criatura existe. Seu nome é axolote. E além de tudo isso, ele também possui guelras em forma de penas que balançam como plantas aquáticas. Mas o que mais assusta é seu rosto. Ele tem um sorriso permanente, largo e estranho. Esses animais só aparecem em águas turvas quando saem para caçar. Podem ser de cor rosa, preta ou completamente brancos. Um verdadeiro milagre da natureza ou um pequeno monstro com aparência amigável. Número 14. Olhos da noite. Em uma noite escura em Madagascar, um guia local observava as árvores quando algo estranho se moveu entre os galhos. Era um aie-aie, uma criatura com aparência de morcego misturado com rato. O que mais chamava a atenção era o dedo do meio, longo, fino e sinistro. Esse dedo não era normal. Silenciosamente, o animal se movia pelos galhos, assustando o grupo. Lendas locais dizem que esses dedos são mágicos e que os aie-aies os usam para encontrar comida, ou algo mais. Ver um deles de perto faz qualquer um entender por que as pessoas acham que são seres sobrenaturais. Número 15. Mistério no rio. No final da tarde, um homem observava o rio quando viu algo totalmente fora do comum.
A princípio, pensou se tratar de um peixe grande, mas ao se aproximar, percebeu que a criatura possuía mãos parecidas com as humanas, que usava para se mover sobre a plataforma de madeira. Ela também tinha uma cauda longa como a de um peixe. Quando o homem tentou se aproximar, o ser misterioso mergulhou nas águas escuras e desapareceu. Para muitos, aquilo foi uma prova de que sereias, ou algo semelhante, podem realmente existir. Número 16. Anão da árvore. Durante uma trilha em uma floresta tranquila, um andarilho viu algo se mexendo atrás de um tronco grosso. Era uma figura pequena e escura, semelhante a um anão de contos de fadas. Mas havia algo estranho em seu comportamento. Quando o homem sacou o celular para filmar, o ser foi rápido demais. No vídeo, só se vê uma forma escura desaparecendo atrás da árvore. O homem correu para olhar, mas não encontrou absolutamente nada, nem pegadas, nem rastros. Apenas uma floresta silenciosa e cheia de perguntas. Número 17. Híbrido do rio. As pessoas ficaram completamente perplexas ao ver uma criatura bizarra às margens do rio. Parecia uma vaca preta com chifres e manchas brancas, mas o mais estranho era que ela tinha nadadeiras e guelras. Todos se aproximaram, tentando entender o que era aquilo. Como isso era possível? Alguns acreditam que poderia ser o resultado de experiências genéticas, misturando espécies diferentes. Outros acham que é algo completamente novo. A criatura ficou ali deitada, respirando pela guelra, deixando todos em estado de choque. Número 18. Guardião da caverna. Um explorador entrou em uma caverna escura sem saber o que o esperava. Lá dentro, ele encontrou uma criatura enorme, negra, parada entre as rochas. Ignorando o instinto de sair correndo, ele tentou tocar o ser. Péssima ideia. Assim que encostou, sentiu uma energia poderosa atravessar seu corpo, como se estivesse sendo segurado por uma força invisível. As lendas falam sobre guardiões das cavernas, espíritos ou entidades que protegem esses lugares sagrados. O homem conseguiu escapar, mas nunca mais voltou a explorar cavernas depois daquela noite. Número 19. Alerta no oceano. Um pescador curtia um dia tranquilo no mar quando, de repente, algo estranho aconteceu. Um grande calombo surgiu na água, próximo ao barco. Em segundos, as ondas começaram a se agitar como se uma tempestade estivesse surgindo do nada. Mas o céu estava limpo. A única explicação? Algo gigantesco se movia sob a superfície, criando toda aquela agitação. O pescador percebeu que havia invadido o território de alguma criatura marinha imensa, que agora mandava um aviso claro: vá embora, e foi exatamente o que ele fez. Número 20. Fera da neve. Um carro parou bruscamente em uma estrada coberta de neve durante a noite. O motivo? Uma criatura saía da floresta e cruzava a pista lentamente. Ela se sentou ao lado do veículo e ficou observando. Parecia um lobo, mas havia algo muito errado. Era maior, mais ameaçador, quase monstruoso. O motorista ficou completamente paralisado, com o motor ligado, sem coragem de se mover. A criatura parecia saída de um pesadelo, talvez um lobo gigante ou até o lendário Direwolf. Ele teve sorte de sair dali ileso. Número 21. Esfera misteriosa. Durante um mergulho em Kimby Bay, na Papua Nova Guiné, um mergulhador avistou algo incomum entre os corais. No início pensou que fosse lixo, talvez vidro ou metal, mas ao se aproximar, percebeu que se tratava de uma esfera perfeita, de tamanho considerável. Quando a luz do equipamento bateu nela, a esfera brilhou por dentro. Ao tocá-la, a sensação era estranha. Sua superfície era macia, parecida com a casca de uma uva descascada, ou até com um olho gigante. Estava firmemente grudada no coral. Mais tarde, especialistas explicaram que aquilo era uma alga-bolha, o maior organismo unicelular do planeta. Incrível, não? Número 22. Mistério no laboratório. Um vídeo na internet viralizou ao mostrar uma criatura bizarramente estendida sobre uma mesa de laboratório. Tinha rosto de alienígena, cauda de peixe e braços com membranas, como os de uma sereia. Um volume estranho saltava de suas costas e todo o seu corpo acinzentado era coberto por escamas pontiagudas na cabeça, nas laterais e nas costas. Ninguém conseguia decidir. Seria uma sereia de verdade? Ou algum tipo de ser extraterrestre? Seja qual for a resposta, a imagem chocou a todos.
Número 23. Mistério na praia da Califórnia. Durante o feriado da Semana da Independência, alguém gravou algo muito estranho na costa da Califórnia. O vídeo, apesar de embaçado, mostra uma criatura se debatendo nas águas rasas, próximas às rochas. De um lado vê-se uma cauda batendo na água, do outro, uma cabeça que parece humana. Então surge algo que lembra uma mão saindo da água. Logo depois, as duas figuras mergulham juntas. Alguns acham que era apenas um peixe-boi, mas outros acreditam que se trata de uma evidência real de macacos aquáticos. Assustador? Sem dúvida. Número 24. A criatura que falava. Pesquisadores ficaram em choque ao observar o comportamento de um animal que capturaram em uma jaula. À primeira vista parecia um cachorro, mas havia algo muito estranho. Sua pele tinha uma textura plástica, brilhante, quase artificial. O mais assustador? Ele falava. Sim, emitia sons que pareciam palavras. A situação ficou ainda pior quando a criatura começou a chacoalhar a jaula com força descomunal, fazendo os ferros tremerem. Os cientistas recuaram, imaginando se tinham capturado algo além da compreensão humana. Talvez um metamorfo, ou algo ainda mais sombrio. Número 25. Criatura P&B no campo. Em uma noite comum, um morador da zona rural avistou uma criatura preta e branca andando em um campo. Seu modo de andar era parecido com o de uma ave, mas não havia nada de comum nela. O mais impressionante era que ela podia ficar totalmente ereta quando queria. Além disso, possuía pelos saindo da cabeça, lembrando as penas de um pavão. Seu corpo era todo coberto por pelos grossos e estranhos. Teria sido um pássaro desconhecido, ou algo mais sinistro, como um pequeno dragão disfarçado. Número 26. A criatura da rua. Moradores de uma cidade ficaram em pânico ao verem um ser esquisito passeando pelas ruas. Tinha várias pernas que se moviam de forma sincronizada e não natural. Seu corpo era comprido e coberto por pelos coloridos, parecidos com granulados. O mais estranho? O pelo flutuava, como se tivesse vida própria. Enquanto o ser andava, os fios se agitavam no ar. Muitos acham que pode ser uma nova espécie de réptil ou algum híbrido que escapou de laboratório. Seja como for, ninguém se aproximou para conferir de perto. Número 27. A descoberta gigante. Um vídeo muito antigo surgiu na internet e rapidamente viralizou. Mesmo com a baixa qualidade, algo impressionante aparecia. Um grupo de exploradores havia encontrado uma criatura gigantesca. O ser tinha um nariz longo, parecido com a tromba de um elefante, mas andava sobre duas pernas, como um humano. Parecia uma mistura entre elefante e dragão. Ninguém conseguiu identificar do que se tratava, mas o que quer que fosse, seu tamanho e formato deixaram todo mundo intrigado. Até hoje permanece um mistério. Número 28. Vigia da noite. Dois amigos estavam curtindo uma noite tranquila na praia quando algo inesperado chamou sua atenção. Uma figura humanoide, alta e pálida, surgiu na escuridão, movendo-se de forma anormal sobre a areia. Sua aparência lembrava em tudo os velhos relatos de skinwalkers. Os amigos não esperaram para ver o que aconteceria. Deram meia volta e fugiram. Ao olharem para trás uma última vez, viram a criatura continuar seu patrulhamento silencioso pela costa. Dizem que esses seres escolhem praias isoladas para caçar, e os dois escaparam por pouco. Número 29. Gigante do oceano. Durante um mergulho raso, um homem encontrou algo que parecia um pano no fundo do mar. Mas era uma criatura viva, com cerca de 2 metros de comprimento, cheia de tentáculos em volta de sua cabeça estranha. Esses tentáculos se abriam e fechavam em ritmo constante, filtrando o alimento da água. A criatura batia nos corais e nas plantas ao redor, indicando que provavelmente se guiava pelo tato. Especialistas acreditam que o ser possa ser um pepino do mar com tentáculos, uma espécie chamada de pepino do mar franjado. Mas nada tirou a estranheza da cena. Número 30. O micromacaco misterioso. Um morador encontrou algo que desafiava toda a lógica. Uma criatura tão pequena que mal cabia na palma da mão. Seu corpo era peludo, as mãos idênticas às de um macaco, e seus olhos enormes pareciam olhar direto para a alma. Era parecido com um macaco, só que em miniatura. Ninguém ali jamais tinha visto algo tão pequeno. Talvez fosse um filhote de uma espécie conhecida, ou quem sabe uma espécie totalmente nova. Até hoje, cientistas tentam entender o que esse mini macaco realmente era.
Número 31. Visitante curioso. Mergulhar com um polvo pode parecer uma experiência comum, mas essa mergulhadora teve um encontro fora do normal. O animal que surgiu era marrom, com uma pequena cicatriz abaixo do olho. Ela o apelidou de Scarlet. No começo, Scarlet estava desconfiada, mas logo algo mágico aconteceu. O polvo se aproximou, cobriu os olhos com os tentáculos como se estivesse se protegendo e, em seguida, tocou delicadamente a mão da mergulhadora com suas ventosas. Os dois pareciam se comunicar por gestos e movimentos. Um verdadeiro momento de conexão entre duas espécies completamente diferentes. Prova de que até nas profundezas do oceano pode haver empatia. Número 32. O mistério da caverna. Um grupo de exploradores entrou fundo em um sistema de cavernas sem saber o que os esperava. Ao se aproximarem de uma piscina subterrânea, algo se mexeu sob a água escura. De repente, uma criatura misteriosa emergiu. Tinha a aparência de peixe, olhos azuis brilhantes e dentes finos como agulhas. Curiosos, os exploradores estenderam uma haste metálica em sua direção e o ser respondeu abrindo a boca. Ninguém sabia dizer o que era aquilo, uma nova espécie ou algo mais sinistro. Mas uma coisa era certa, ele estava vivo e consciente de sua presença. Número 33. O Caçador Luminoso. Nas profundezas do Oceano Pacífico, um robô subaquático capturou imagens raras de um polvo de vidro. Essa criatura quase invisível emitia um brilho azul ao longo do corpo, com pequenos orbes brilhantes nas pontas dos tentáculos. Era possível ver seu interior de forma clara. Descoberta pela primeira vez em 1918, essa espécie ainda é considerada extremamente rara. A luz do robô fez o polvo brilhar ainda mais, transformando-o em uma figura mágica e enigmática nas profundezas escuras do oceano. Número 34. O esqueleto da praia. Na praia de Knot End, no Reino Unido, um esqueleto esquisito apareceu entre as areias. A parte frontal parecia a cabeça de um peixe, mas a parte traseira era completamente diferente. Em vez de uma cauda típica, havia uma estrutura longa e rígida, parecida com um bastão. Partes do esqueleto estavam cobertas de areia, aumentando o mistério. Alguns acham que era uma arraia deformada. Outros acreditam que se trata de um animal ainda desconhecido. O fato é que o esqueleto continua guardando seus segredos ali, enterrado sob a areia britânica. Número 35. Dupla, sob as ondas. Um visitante da praia viu algo flutuando no mar que chamou sua atenção. Dois corpos estranhos pareciam entrelaçados. Um deles tinha uma espécie de manto que se movia com a correnteza, talvez uma cauda. Sua coloração pálida e o formato sugeriam que poderia ser o corpo de uma antiga sereia. O outro corpo parecia um peixe maior, talvez tentando se alimentar do primeiro. Ou quem sabe os dois pertenciam à mesma espécie marinha, e aquela era uma cena rara de interação, ou até de morte. Até hoje, ninguém sabe o que realmente estava boiando naquele dia. Número 36. A serpente erguida. Em uma região rochosa e coberta de árvores, um explorador gravou uma cena impressionante. Uma serpente gigantesca, possivelmente uma anaconda, erguendo metade de seu corpo como se fosse o pescoço de uma girafa. A outra metade permanecia no chão. O movimento parecia ter um propósito. Talvez observar o ambiente em busca de presas. Seu tamanho absurdo e postura incomum tornavam a cena surreal. Alguns acham que esse comportamento indica um novo padrão de caça evolutivo, que daria à cobra uma vantagem brutal em relação às presas. Boa sorte para quem cruzar o caminho dela. Mesmo com tantas imagens, relatos e registros assustadores, a verdade sobre essas criaturas continua escondida nas sombras. Seriam seres de outro mundo? Experimentos que escaparam do controle? Ou apenas partes esquecidas da natureza que ainda não compreendemos? Uma coisa é certa, o mundo ainda guarda segredos que desafiam a lógica, e quem se aventura por florestas escuras, oceanos profundos ou cavernas antigas deve estar preparado para encontrar o impossível. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!